Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Os Três Cabelos Doiro do Diabo, traduzido por Henrique Marques Jr. Era uma vez uma pobre mulherzinha que deu à luz um filho, e como ele tivesse nascido num fole, não tinha ainda visto a luz do dia e já prediziam que, aos 14 anos, casaria com a princesa. Pouco tempo depois apareceu na aldeia, vindo incógnito, o rei, que, perguntando que novas havia, ouvira dizer: "Não há muitos dias nasceu um rapazinho num fole, o que indica vir a ser muito feliz, demais que já lhe auguraram um casamento com a princesa, quando chegasse aos 14 anos. O rei, que não tinha bom fundo, ficara agastado com a previdência, pediu para lhe indicarem a morada dos pais do rapaz, para onde se dirigiu, com sorrisos. Em seguida falou assim: "Sois pobres, por isso peço que me confieis o rapaz, a quem arranjarei um bom futuro." Os pais, a princípio, recusaram semelhante proposta, mas o desconhecido ofereceu-lhes uma grossa máquina em ouro. Lembrando-se eles da predição de que, tendo nascido no fole, nada de mal podia lhe acontecer, resolveram aceitar, separando-se do filho. Assim que dali saiu, o monarca meteu o rapazinho numa caixa que amarrou à sela do cavalo e continuou sua derrota. Não tardou a encontrar um ribeiro com certa fundura, para onde atirou a caixa, exclamando: "E assim livro minha filha de casar com tão desgraçado pretendente." Mas o mais curioso é que a caixa não naufragou. Bem pelo contrário, singrou o rio ao sabor da corrente como se fora um barquinho, sem que uma só gota d'água lhe entrasse dentro. A caixa correu à tona d'água a uma distância de 2 milhas da cidade. Aí encontrou um obstáculo, as rodas de um moinho, onde encalhou. Um moço de moleiro, que por casualidade se encontrava a curtos passos dali, viu-a e rebocou-a com uma fateixa, crente de que encontraria uma riqueza. Abriu-a pressuroso, mas a riqueza apareceu-lhe na figura de um menino esperto e risonho. Levou-o aos amos que, como não tinham filhos, bem contentes ficaram com o achado, e disseram em coro: "É Deus que nulo envia." Por conseguinte, tomaram-no à sua conta e educaram na prática das boas ações o orfãozinho. Passados anos, o soberano, fugindo a um temporal, refugiou-se certa tarde em casa do moleiro, a quem perguntou se o rapaz que tinha ali era seu filho. "Não", responderam o moleiro e a mulher. "É um menino abandonado que há 14 anos veio trazido pela corrente dentro de uma caixa até a calha do moinho." O moço que estava perto puxou-a e trouxe-a para a terra. A essas declarações, o rei percebeu logo que o rapaz não podia ser outro senão um menino que nascera num fole, e tanto que perguntou: "Digam-me, esse rapaz não podia ir me fazer um recado? Levar uma carta à rainha, minha mulher? Dou-lhe 2 moedas de ouro por esse pequeno trabalho." "Quando vossa majestade quiser", redarguiram de pronto moleiro e moleira. Em seguida mandaram pôr a postos o rapaz. O rei, entretanto, dirigia esta carta à rainha: "Apenas o rapaz portador dessa aí chegue, dá-te pressa em mandá-lo matar e enterrá-lo em seguida. O resto será resolvido no meu regresso." O mocinho partiu com a carta e chegou pela noite a uma grande mata. Por entre a escuridão, avistou uma luzinha. Seguiu nessa direção e depressa parou perto de uma cabana. Entrou e viu sentada uma velha sozinha ao pé de uma lareira. Ao ver o rapaz, ficou transida de medo e gritou: "De onde vens e para onde vais?" "Venho do moinho e vou ao palácio levar uma carta à rainha. Como, porém, me perdi na mata, muito grato me seria passar aqui à noite." "Infeliz criatura", redarguiu a velha. "Vieste a ter a uma caverna de salteadores, que se aqui te encontram, são muito capazes de te darem cabo da pele." "Venha quem vier, de nada me arreceio. Estou bastante fatigado para que possa continuar a jornada." Ditas estas palavras, sentou-se num banco e adormeceu. Daí a pouco apareceram os salteadores que perguntaram irritados quem era aquele intruso. "Ora", retorquiu a velha, "é um pobre moço que se perdeu na mata e a quem recolhi por dó. Foi encarregado de levar uma carta à rainha." Os salteadores apoderaram-se da carta, partiram-lhe o sinete e leram, vendo pelo conteúdo que apenas chegasse, o portador seria executado. Esta circunstância tão mal os impressionou que o capitão da quadrilha rasgou-a
e escreveu outra em que dizia que, apenas o portador chegasse, lhe fizessem o casamento com a princesa. Feito isso, deixaram-no dormir sossegadamente no banco até o dia seguinte. Quando acordou, restituíram-lhe a carta e indicaram-lhe a estrada real. Entretanto, a rainha apenas leu a carta que passara como escrita pelo rei, ordenou grandes festas para o casamento da filha com o rapaz nascido no Fole. Como este era perfeito, amorável e dotado de bom coração, a princesa vivia feliz e satisfeita. Passado o tempo, o soberano regressou ao palácio e, com grande espanto seu, viu que a predição se realizara do rapaz nascido no Fole casar com a princesa. — Como foi isso arranjado? — perguntou a rainha. — Havia dado outra ordem na minha carta. A rainha apressou-se a mostrar-lhe a carta, a fim de se certificar do que havia escrito. O rei leu-a e viu que fora trocada. Perguntou ao rapaz o que havia feito da carta que lhe confiara e como é que havia trazido outra. — Não sei, respondeu o rapaz. Só sei que me foi roubada na noite que passei na mata, aproveitando-se do meu sono. O rei tornou irritado. — Não me serve essa desculpa, e tanto que minha filha não te pertence, enquanto não me trouxeres do inferno 3 cabelos de ouro da cabeça do diabo. Satisfeita esta condição, restitui-te a princesa. O soberano, falando assim, cuidava que ficaria livre dele de uma vez para sempre. Como resposta, o rapaz nascido no Fole disse ao rei: De boa vontade aceito a sua proposta de trazer os 3 cabelos de ouro, tanto mais que não me arreceio do diabo. Ditas que foram estas palavras, despediu-se e pôs-se a caminho. Esta estrada ia ter a uma cidade, às portas da qual estava uma sentinela, que lhe perguntou em que ele poderia ser-lhe útil e o que é que sabia. Sei tudo, respondeu o rapaz nascido no Fole. Neste caso, pode nos indicar com facilidade a razão por que a fonte do mercado, donde corria vinho, hoje não deita nem uma gota d'água. Depois o direi, respondeu o nosso viandante. Espere que eu volte. Em seguida, continuou o seu caminho até chegar às portas doutra cidade. A sentinela que estava no seu posto perguntou-lhe igualmente em que é que ele podia tornar-se útil e o que é que sabia. Sei tudo. Por conseguinte, só tu nos podes prestar um grande serviço em nos dizer qual o motivo por que a árvore da praça, que antigamente nos dava maçãs de ouro, hoje nem sequer folhas apresenta. Quando voltar, darei explicação, respondeu. E lá foi, andando, até que chegou a um largo rio que precisava atravessar. O barqueiro que estava próximo perguntou-lhe também em que é que ele lhe poderia ser prestável e o que é que sabia. Sei tudo, retorquiu o viajeiro nosso conhecido. Pois tu é que estás nas melhores condições para me dizer qual a causa por que é que ando a remar nesse barquinho, de um lado para o outro, sem que possa livrar-me desse encargo. Dir-te-ei a volta, respondeu. Assim que se viu na margem oposta, reparou logo na boca do inferno. Estava escuro e chegava-lhe ao nariz o cheiro da fuligem. O diabo não estava em casa. Só lá estava a mãe, sentada numa larga poltrona, que perguntou ao arrojado mocinho: — Que queres tu daqui? E olhava-o com certo ar de simpatia. Queria possuir 3 cabelos de ouro da cabeça do diabo, pois que se não os consigo, fico sem a minha noiva. — É querer muito, retorquiu a velhinha, porque se o diabo entra e te vê aqui, não ganhas para o susto. Mas tenho pena de ti, e por isso te auxilio. Quando acabou de falar, transformou-o numa formiga e aconselhou-o: mete-te numa das pregas da saia, pois estás seguro do perigo. Está bem, mas eu desejava 3 respostas a 3 perguntas. Qual a razão por que uma fonte que antigamente deitava vinho, agora nem uma gota d'água deita? Por que é que uma árvore que dantes dava maçãs de ouro, agora nem folhas tem? E, finalmente, qual o motivo por que um pobre barqueiro tem de remar de uma banda para outra sem que se substitua? São problemas com certa dificuldade de solução, mas ouve com atenção e não des palavra.
Escuta com cuidado as respostas que hão de coincidir com o arranque dos 3 cabelos de ouro. Ao anoitecer, voltou o diabo. Ainda bem que não tinha posto seu pé de cabra dentro do inferno e já notava um certo cheiro que lhe era estranho. Cheira minha carne humana, dizia ele fungando. Alguma coisa há aqui que não é costume. E pôs-se a esquadrinhar por todos os cantos, mas nada encontrou. A mãe então, ralhando, lhe disse: Ainda agora arrumei a casa e andas tu a pôr tudo em polvorosa. Não tens outro cheiro que não seja de carne humana. Anda daí, senta-te e come, que o teu mal é fome. Depois de ter comido e bebido bem, sentiu-se cansado. Colocou a cabeça no regaço da mãe, a quem pediu para o embalar. Não tardou a adormecer, roncando que nem um porco e assobiando como uma locomotiva. A velha aproveitou esse ensejo para lhe arrancar um cabelo duro. Ai! Fez o diabo. Que faz, mãe? Ora, deixa-me cá. Tive um sonho terrível e é por isso que te arrepelei. Com que sonhou, então? Sonhei que uma fonte que antigamente dava vinho, agora nem água deita. Por que será? Se soubesse, respondeu o demo, debaixo de uma pedra vive um sapo. Assim que o matem, a fonte continuará a deitar vinho. A velha tornou a embalá-lo, e daí a pouco Satã ressonava e assobiava em alto ruído, e com tal força que até as vidraças estremeciam. A velha, vendo-o assim, arrancou-lhe o 2º cabelo. Ui! Gritou sobressaltado o rei dos infernos. Que pesadelo foi esse, mãe? Não te apoquentes, filho. Foi um outro sonho que tive. E de que constava ele? Interrogou Beelzebub. De uma árvore que antes produzia maçãs de ouro e que atualmente está despida de folhas. Qual a razão do caso? Ora, é bem simples, tornou o demônio. É um rato que rói a raiz. Matem-no, que a árvore continuará a dar maçãs de ouro. Do contrário, o rato continuará na sua obra de destruição e a árvore definhará. Mas deixe-me sossegado com sonhos. Se me torna a acordar, não tenho outro remédio senão faltar-lhe o respeito. A velhota ameigou-o com boas palavras e continuou acalentando-o até que o viu de novo ferrado no sono. Então arrancou-lhe o 3º cabelo. O diabo deu um pulo, soltou um grito e ia se zangando deveras com a mãe. Mas esta cortou-lhe os ímpetos, dizendo: Ô filho, quem é que é superior aos sonhos? Que sonho foi esse para assim me despertar? De certo é muito curioso. Sonhei que um barqueiro se lastima bastante em andar de uma banda para outra, sem que seja substituído. Porque é um asno chapado, exclamou Satanás. Ao primeiro passageiro que lhe peça para atravessar a margem, não tem mais do que entregar-lhe os remos e pirar-se. Agora a velha, que já tinha arrancado os 3 cabelos de ouro e que tinha na mão a chave dos 3 enigmas propostos, deixou em paz o diabo, que dormiu a sono solto até madrugada. Logo que o demônio saiu dos lares, a velha pegou na formiga, deu de novo a figura de gente ao rapaz nascido no fole e disse-lhe: Aqui tens os 3 cabelos de ouro. Quanto às respostas dadas pelo diabo às perguntas que formulaste, creio que as ouviste. Certamente que as ouvi, não me esquecem. E assim alcançastes o que querias, continuou a boa velha. Agora podes tornar para onde vieste. O mocinho agradeceu muito o auxílio que a velha lhe havia prestado e saiu do inferno bem contente por haver conseguido seus fins. Assim que chegou perto do barqueiro, este lembrou-lhe logo o cumprimento da promessa que lhe fizera. Mas o rapazito, que era bastante sagaz, respondeu: Conduze-me a outra margem, que então te direi o que hás de fazer para te veres livre daqui. Logo que pôs o pé na outra margem, o rapaz cumpriu a palavra. Apenas se apresente um novo passageiro para que o ponhas na outra margem, entrega-lhe os remos e safa-te. Seguiu a sua rota e depressa chegou às portas da cidade, onde existia a árvore estéril. A sentinela aguardava o rapaz, para que não se esquecesse do prometimento. Matem o rato que rói a raiz da árvore, se querem ver a árvore carregadinha de maçãs de ouro, aconselhou o moço. A sentinela, grata com a resposta, compensou-o com 2 burros carregados de ouro. Para encurtarmos razões, o rapaz nascido no fole depressa alcançou as portas da cidade, onde havia a fonte que estava sequinha.
Aqui repetiu também a sentinela as palavras do diabo. Debaixo de uma pedra está um sapo. Assim que o matarem, continuará a fonte a dar vinho abundantemente. A sentinela agradeceu muito e em paga deu-lhe também 2 burros carregados de ouro. O rapaz nascido no fole estava dali a pouco em presença da noiva, a quem abraçou e que ficou contente em tornar a vê-lo. Foi levar ao rei os 3 cabelos de ouro do diabo. E o soberano, ao ver os 4 burros carregados de ouro, demonstrou claramente a sua alegria, dizendo: Agora que satisfizeste todas as condições, tens minha filha por tua mulher. Mas dize-me, meu caro genro, como é que arranjaste todo esse ouro? Atravessei um rio cuja margem é de ouro em vez de areia. Foi aí que eu apanhei. É muito difícil fazer igual colheita? Perguntou o monarca, cujos olhos cintilavam de cobiça. É facílimo tomar tanto quanto se deseje, continuou o rapaz nascido no fole. Há um barqueiro próximo. Peça-lhe que o conduza a outra margem, e desta maneira pode trazer os sacos que quiser, cheios de ouro. O monarca, mordido pela ambição, depressa pôs-se em marcha. Chegado à margem do rio, pediu ao barqueiro para o levar à outra margem. O barqueiro apressadamente disse ao rei para entrar no barco, e assim que chegaram ao outro lado do rio, o barqueiro entregou-lhe os remos e saltou listo para a terra. E ainda lá está o rei feito barqueiro? Perguntarão os meus amáveis e gentis leitorzinhos. Está e estará até que expie por completo todas as suas culpas. Para ler esta história, acesse www.poeteiro.com.